Bom, senhoras e senhores, já estou aqui com o meu WalkUI e faremos aí a simulação do DHT22 e aproveitando aí para mostrar como que você coloca a biblioteca no código. Então vamos iniciar aqui um template, tá? É um template bem simples, ó, onde eu só tenho um Hello World aqui e no meu loop eu só tenho um delay. Primeira coisa que eu vou precisar é do meu sensor. Como que eu incluo esse sensor? Do mesmo jeito que nós incluímos o LED, o potenciômetro, vem aqui no mais, ó, e vamos procurar pelo nosso sensor. Tem muita coisa bacana aqui, hein, pessoal? Não dá para perder tempo não, hein? Não tem mais desculpa de não ter os componentes, ó. Joia. Vou deixar ele aqui, ó. Aqui nessa interrogação, você consegue pegar dados a respeito do sensor. Vou dar um clique nela, ó. Olha só. Ele já me dá aqui uma referência do DHT22. E o principal são os pinos. Se você ligar invertido, você perde o seu DHT22. Olha só, o pino 1 é a tensão, o pino 2 é o sinal, o 3 não é conectado e o 4 é o terra, o nosso GND. Então vamos voltar lá e vamos fazer essa ligação. O pino 1 é o VCC, 3.3 aqui no ESP. O quarto é o GND. Vamos pôr o GND no GND. Cadê o GND? Aqui. O 3 ó, não conectado. E esse aqui é o que eu vou mandar lá para o meu pino 23, porque é o que eu tenho lá na minha shield, tá? Então, aproveita aqui e agradar já quem tem a placa e quem não tem também. Agora eu vou precisar da biblioteca. Então vamos voltar lá na nossa referência, ó. Ela está aberta aqui, ó. Caso você chegou depois, ó, você vem aqui, dá um clique nela, ó, e vem aqui. Tem toda a descrição aqui que você pode usar, tá? Mas o que me interessa aqui, ó, é um exemplo de código aqui para eu usar lá na minha aplicação. Aqui eu simplesmente vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Gostaria que os senhores observassem que aqui, ó, ele colocou o pino no 15, ó, tá joia? No nosso caso, não está no 15. No nosso caso, ele está no 23. Então pode ser? Pode. Vou colar esse cara aqui, ó. Joia. Olha só essa biblioteca que ele me deu aqui, ó. DHT-esp.h. Me bateu a curiosidade na hora que eu vi essa biblioteca para saber se ela realmente existe lá no Arduino, ó. E ela existe, tá certo? É essa daqui, ó. DHT.esp.h. Vamos dar um instalar aqui só para ver como que fica. Ela já instalou, ó. Se eu for lá nos meus exemplos, ela deve aparecer lá. DHT-esp.h, ela aqui, ó. E aí você tem aqui, ó, os códigos. Eu acho que o que nós escolhemos foi esse daqui. Posso fazer o código aqui e depois mandar para lá? Tranquilo, tá? Porém, você vai ter que instalar aqui essa biblioteca. Tem que instalar essa biblioteca aqui, ó. Não foi isso que nós pegamos, não. Tem algo a mais aqui, ó. Depois eu vejo isso daqui. Aí você vai pegar e vai mandar para lá. Então vamos lá. Voltar lá no nosso WalkUI. Aqui, como que eu vou instalar a biblioteca aqui? Eu vou ter que procurar aqui, ó. Então você vem aqui, ó, Manage, gerenciador de bibliotecas, dá um clique aqui nesse mais e cola aqui também, ó. Opa, Ctrl Z. Cola o nome da biblioteca. Tá aqui no sketch do Arduino. Vamos voltar lá, ó. Esse aqui, ó. DHT-ESP. Dá o Ctrl C. Library Manage. Vem no mais aqui, ó. Ctrl V. DHT. Ó, essa daqui, ó. É ela que eu vou usar. Beleza, já está instalado. Dá para instalar outra? Dá.
que não dá para você fazer aqui é fazer um upload de uma biblioteca personalizada. Aí não dá. Tem que pagar aí uma quantia de $7 para participar de um clube e ter esse acesso. Não é o nosso caso, nós já subimos a biblioteca. Quero outra. Vamos supor que eu queira aqui o nosso Pub Subclient. Você vem aqui, ó. Pub. Olha aqui, o Pub Subclient. É essa que nós vamos usar depois, hein? O pessoalzinho mais adiantado já pode ir seguindo. Mas nesse momento só essa mesmo. Já tá bom para a gente começar. Vou voltar lá no Sketch. Aqui, ó, vou mudar o pino para o 23. Esse comentário aqui você pode deixar ou tirar ele daqui também, fica a seu critério. Aqui são as considerações iniciais, né? A inclusão da biblioteca, a definição do pino que eu vou usar, a instância que você precisa criar, a inicialização do meu DHT22. E aqui é onde eu vou fazer a leitura. Ele colocou dentro de um loop. Então, essa primeira linha faz a leitura. Tá? Isso aqui você não vai alterar. E aqui é para eu imprimir no meu monitor serial. Então, ele converte aqui ó, o valor da temperatura e o valor da umidade em uma string para poder apresentar aí. E esse daqui ó, é só para separar a temperatura, a umidade de uma outra temperatura e umidade que virá na sequência. Cara, eu acho que é só isso. Vamos testar. Dá o play aqui, ó. Já está lendo, ó. Conforme a documentação, ele falou que inicia lendo em 24 a temperatura e 40 a umidade, ó. Então ele está sendo bem fiel aqui, ó. Olha lá, 24 a temperatura, 40 a umidade. Depois você dá uma lida nisso aqui para brincar um pouquinho mais. Clodoaldo, e como que eu faço para alterar os valores? Dá um clique aqui no sensor, ó, e você pode brincar aqui com ele. Ó. Olha só, eu aumentei a umidade para 58, 24. Ó. Uma atividade bastante simples aí, ó, mas que nos agregará muito valor lá no nosso IoT. Senhores, até mais. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.